Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, acreditarensi.com, falando de vendas, falando de negócios, falando de possibilidades, hoje de criatividade, de adequação, de melhoramento do negócio, de planejamento. Nós trouxemos hoje uma pessoa para falar de uma variedade de negócios que você certamente já ouviu falar. Tudo bem, Estela? Tudo bem, Rogério? Boa noite, pessoal de casa. Hoje a gente se compromete a entregar uma forma de como você pode melhorar o seu negócio. Algo que já existe, mas como você pode aperfeiçoar e entregar mais resultados para aquilo que você busca. Já que a Estela não lembrou hoje, se você está assistindo a gente pelo YouTube, hoje eu peguei você, né? E você pode entrar aí no canal da TV Zoom, no YouTube, pode se inscrever, ou no acreditarensi.com, também se inscreva. Se gostar, compartilhe o link com os amigos. Compartilha lá no grupo da família. É isso aí. Nós estamos aí todas as sextas-feiras, às 8h10 da noite no Inédito, e depois lá nas mídias sociais, nas redes sociais e no YouTube. Olha, bom pessoal, então é isso. Hoje nós trouxemos aqui uma pessoa que já trabalhou na TV por outros motivos, que já foi radialista. Sandro Vera, seja bem-vindo, Sandro. Um amigo. Sandro. Obrigado. Um amigo de coração aí hoje. Obrigado pelo convite. Participando aí com a gente. Seja muito bem-vindo. Vamos ver se a gente consegue passar alguma coisa aí pro pessoal, né, em relação a vendas e a estratégias de venda, né, mudanças e novos panoramas. Com certeza vai ser legal. Sandro, a gente pede, né, Estela, para todos os que vêm aqui para fazer uma pequena Wikipedia. Quem é o Sandro Veras? Falar um pouquinho de quem é o Sandro, porque se eu for falar do Sandro, eu vou falar de forma muito formal. Então, quem é o Sandro Veras? Bom, o Sandro Veras Vou tentar resumir aqui em alguns breves minutos, né? Eu sou um guerreiro, um lutador, um vendedor nato. Eu comecei minha trajetória no rádio em 1987. E aí do rádio eu vim migrando, né? Trabalhei como vendedor, morei fora do país, trabalhei com uma produtora de áudio e vídeo. Nessa época a gente trabalhava com Cid Moreira, Iris Lettieri. Que ano isso? Isso foi... Agora pegou. 1990, assim que eu voltei da Alemanha, 93 até 96. Quer dizer, uma realidade em termos de tecnologia totalmente diferente de hoje, né? Naquela época era uma coisa mais restrita e mais estúdio, realmente. A gente vendia comercial, espera telefônica. Não sei se você... Hoje em dia o pessoal não sabe o que é espera telefônica. Quando você ligava, né, para a empresa, diz que né, e ficava aquela musiquinha. Então a gente colocava locutores de alto padrão. Vozes conhecidas, vozes profissionais. A Iris Lettieri, para quem não lembra, era a voz do aeroporto, né? Voo, número... Então a gente vendia esses locutores para grandes empresas, Citroën, né, Casas Bahia, e assim a gente ia batalhando, né? Eu comprei uma franquia que pegava a região de Niterói até aqui Friburgo, eu e um amigo, Alexandre Beirute, que hoje está em Niterói, mora em Niterói, e ali a gente começou a trabalhar com eventos, isso... Né? A gente, uma gama de coisas. Foi aprendendo. A gente foi batendo cabeça, né? Até se encontrar ali nesse processo, porque você começou se formando como advogado, né? Primeira tentativa foi ali. Pulei essa etapa, depois né? Depois publicidade, comunicação. Porque meu pai é advogado. Sim. Né? E para tentar encurtar o caminho, eu comecei a fazer direito. Acho que aquilo já está certo. Mas nunca foi a minha praia, né? Eu acho que a vida já tem uma série de problemas para você passar mais tempo resolvendo problemas dos outros, né? E eu acredito, o Rogério ontem ainda estava falando quanto ao dom, né? Falando, o cara tem dom. O cara estudou 20 anos, 30 anos, 40 anos e é dom. Não, o cara aprendeu a fazer, né? Mas eu acho que certas profissões o cara tem que ter aptidão. E eu não tenho, né? Essa aptidão. Para o direito. Para o direito, não. Bom, pessoal, vocês podem estar pensando agora assim, mas pô, eles vão falar de quê? Bom, o Sandro fez essa caminhada que ele narrou aí pra gente um pouquinho, né? É muito interessante, ele fez uma caminhada longa, começou lá pelos 17, 18 anos, né? Exato. E veio parar aqui hoje com 53 anos de idade.
Nós vamos falar hoje de uma coisa que Friburgo não poderia ou não pode, na minha visão, no meu entender, abrir mão hoje. Nós vamos falar, e certamente você já ouviu essa palavra aqui em Friburgo, sacoleiras, ou sacoleiros, né? Aquelas pessoas que viajam. Se você já ouviu falar, né? Porque é muito forte em Friburgo, você deve conhecer. Deve conhecer, né? Deve conhecer parente, né? Eu, por exemplo, tenho na minha família pessoas que são sacoleiros, né? Como que é isso? Como que funciona no dia a dia? É isso, por ser tão importante para Friburgo, Estela, né, e Sandro? Eu acho que era interessante a gente falar um pouco disso. E o Sandro hoje, depois de uma peripécia ali, de várias peripécias, você se encontrou nesse ramo mercado, que você já trabalha há muito tempo, mas que hoje você tem o seu negócio, né? Então, a gente trouxe o Sandro hoje por isso, para trocar uma ideia para que você que mora em Friburgo, região, ou que trabalha com confecção, com moda e já conhece esse processo, para você ver como funciona isso, porque algumas pessoas que não sabem como funciona, quando descobrem, Sandro, como é, ficam assustados. Como funciona o processo, ficam assustados. Como que esse mercado movimenta, né, a economia? Como é que você foi parar nesse negócio, Sandro? Eu, inclusive, quando iniciei no mercado, antes de começar efetivamente a trabalhar, eu conversei com um amigo meu que tinha uma estamparia aqui em Friburgo e pedi a opinião dele, porque ele já estava bem dentro do mercado. Ele falou, esquece isso, cara. Sai fora, porque isso é uma loucura, já fiz as contas, já tentei entrar, não fecha, você não vai ganhar dinheiro nunca com isso. Só que eu arrisquei. A convite de um amigo, eu fui com ele no depósito dele, ele tinha um depósito na Baixada. Na Baixada Fluminense? Não. Na Baixada Santista, lá? Santista, sim. São Paulo. Itaém, Peruíbe, né, aquela região que é muito perigosa, mas é uma região boa, né, Santos ali, Praia Grande. Então eu fui a convite dele para ajudá-lo no depósito, a administrar, a tomar conhecimento. Dar uma organizada. Eu não sabia nada. Ele na época estava com bastante dificuldade para organizar. E aí eu fui me inteirando, né, com o tempo. Sempre falei com ele, falei, olha, rua eu não vou. Não é a minha praia a rua. Achava que não era, né? Até então, não. Achava que não era praia. Rua eu não vou. E fiquei internamente ajudando, criando criando um sistema de conferência, que ele tinha alguma dificuldade. E aquilo ali foi começando a tomar corpo, né? Ele desistiu do negócio. Com o tempo ele ficou meio desanimado. Tinha uma série de problemas e tal. E ele tinha outras coisas para fazer, ele tinha não era mais a prioridade. Não, ele tinha outros interesses. E aí eu fui para essa região que hoje eu trabalho, escolhi uma região, né, que é a região ali em torno de Atibaia, São Paulo, né, a região de São Paulo. Falei, vou trabalhar aqui. E fui para Atibaia. E quando eu comecei a ir para Atibaia, eu já fui com uma ideia diferente daquela que era praticada por ele. Você foi ali, entendeu como que funcionava o negócio e falou, opa, dá para fazer diferente. Até porque com ele, eu já dava a ele algumas ideias que a princípio eram difíceis de serem aceitas, implementadas. Que era muito diferente do costume. Totalmente diferente, né? E ele, não dá, vamos manter e tal, né? Vamos falar de coisa prática, pacotinho com 5 calcinhas que era feito antigamente. Sim. Sacoleiros, né? A primeira coisa que eu falei com ele, vamos reduzir para 3. A gente aumenta o número de modelos e consegue mandar para a mulher, a gente corta o P, que hoje em dia, né, naquele tempo as mulheres já não usavam muito P, a gente coloca MG, GG, dali para frente, diminui a quantidade por modelo, pode aumentar a quantidade de modelo. Não, vamos manter os 5 no pacote. Então, coisinha simples. Mas que fazem uma exatamente. Da estratégia de venda. Deixa eu só fazer uma pegada aqui para os nossos, né, para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão participando do nosso podcast. Essa técnica, pessoal, isso começou em Friburgo, eu acredito que há 20, 30 anos ou mais, né? Eu vou falar o nome de uma pessoa aqui que talvez, se ele estiver por aí, ele vai se lembrar de mim. Eu lembro muito de Renato Queiroz, cara. Isso há 30 anos atrás, ou talvez mais de 30 anos atrás, né, que a gente falava que foi o cara assim, que foi o precursor desse processo grande, pensar grande nisso.
É pegar a mercadoria em Friburgo, é embalar essa mercadoria e levar ela para fora, vender, fazer o processo de distribuição, de venda no sistema, sabe, parecido com a Avon, parecido com a Natura, parecido com aquelas vendedoras de porta em porta que são chamadas de sacoleira. É isso, não é, Sandro? Isso, exatamente isso. É esse processo. Esse é o processo. É esse o processo. Só que Friburgo ainda vive, muitos depósitos ainda vivem com o que foi implantado no início. Há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás, há 40 anos atrás. Há 40 anos atrás, no início desse processo, eu já conversei com pessoas que trabalhavam há muito tempo atrás, que iniciaram esse processo, vendia-se 75% daquilo que você deixava com a mulher. Isso, pessoal, é você deixar na vendedora a mercadoria 10 mil reais ou R$1.000 para ficar com e ela te vender R$70 ou R$700. 70% do valor e você tem uma devolução só de 30%. Porque o processo é de consignação. Exatamente. Você compra a mercadoria aqui em Friburgo, leva, coloca nessas praças e volta para cobrar 60 dias depois num processo padrão. Né? Então você tinha uma venda antigamente de 70%. Hoje em dia essa venda está girando em torno de 20, 25, 30, alguns produtos. Mudou muito. Mudou muito. Por quê, Sandro? Muita oferta, concorrência? Primeiro, a concorrência é muito grande. Hoje em dia, então, a gente tem a internet. Isso, como que funciona isso? Por que a pessoa escolhe um porta-a-porta e não compra ali naquele e-commerce? O porta-a-porta tem diversos benefícios para quem não tem, no caso, cartão de crédito. Quem não está dentro da economia formal. Exatamente. Né? Quem não tem acesso muito meios, fácil a esses meios de compra. Aos grandes magazines, ao e-commerce, né? Cartão de crédito. Exatamente. E outra coisa, o prazo. A e sacoleira também da prazo. Você acredita, né? que tem esse relacionamento? Tem demais, sim. Que é aquele momento que a mulher vai na casa e vende, tem aquela conversa. Ainda existe. Dos fatores ali que contribuem. A venda, né? Tem a sacoleira que ela ganha o nome de sacoleira, mas ela é vendedora. Exatamente. Ela vai ali, ela vende maquiagem, ela vende lingerie, ela vende utensílios, ela vende um monte de coisa. É isso que a gente gosta, essa alma de vendedora, né? Eu ia falar exatamente isso. O sacoleiro na rua, o vendedor, que é o chamado sacoleiro, aquele cara que pega a mercadoria aqui, que bota no carro, que faz a ligação de Friburgo com a vendedora. Exatamente. Esse cara, se ele for simpático, honesto, correto, ele mantém uma vendedora por 15, 20 anos. Eu tenho dentro do depósito vendedoras que eu iniciei há 20 anos atrás. Olha só que legal. E estão trabalhando comigo. Isso tanto que eu tenho um reflexo, né? Eu tenho separada um grupo de vendedoras e eu levo o meu filho junto, né? E estou passando para ele esse grupo de vendedoras que trabalham comigo há mais de 10 anos. Você está entrando já na segunda geração. Sim, na segunda. O João é a segunda geração já no processo. Exatamente. Estou passando para ele, mas estou passando dentro de uma visão diferente da que o mercado tem hoje, digamos assim, né? A gente estava até conversando antes. Eu acho extremamente viável que se mantenha quando o cara tem uma estrutura muito grande. Mas hoje em dia, para você chegar a uma estrutura muito grande é muito difícil. Outro dia, até conversando com o Rogério, eu falei, chegou um momento que ou eu escolheria aumentar, né? Aumentar o depósito, botar carro, ou eu manteria o que eu tenho e arrumaria uma forma de aumentar o meu faturamento. Como é que eu poderia aumentar o meu faturamento? Sem aumentar a sua estrutura. Sem aumentar a estrutura, exatamente. Fixo, né? E colocar vendedores, colocar pessoa, colocar carro. Porque o carro implica, você tem que comprar o carro, você tem que pagar os custos do carro, você tem seguro, você tem um vendedor para rodar no carro, tem um risco. Então gera uma série de outros problemas. Então seria aumentar a gama de produtos. Porque aquela pessoa poderia vender mais. E isso a gente encontra muito na rua, né? Quando é vendedora, como o Rogério está colocando, né? Ela não pega a sacola simplesmente para fazer uma experiência. Só entrega. Ela é vendedora, ela vive de venda. Então ela vende cama, mesa e banho, ela vende bijuteria, ela vende maquiagem, ela vende cosmético, ela vende lingerie.
Então, se você É consegue... uma loja ambulante. Uma loja ambulante, exatamente. Ela te vende aquilo do que você precisa, sua Aí cai, necessidade. Estela, aí cai nessa experiência que você está falando, de receber a visita de uma pessoa dessa em casa. Exatamente. E de repente chama a nora, chama a filha, vira uma meio que... Vira um evento ali. Um coquetel ali na parte da tarde, ali, vamos ver lingerie, trouxe coisa nova. É isso aí. É muito legal. E mulher tem uma coisa, ela pode estar com a gaveta cheia de lingerie. Você é mulher, sabe disso. Se Mas você a gente passar nunca tem. Então, se você passar em frente a uma loja e olhar e gostar, mesmo que você não precise, você vai comprar. É porque não é necessidade, né? É desejo. Você vai, Então, não é assim, eu preciso diferente, dessa né, roupa porque eu não tenho. Não, você quer se vestir diferente, você quer atender uma expectativa diferente. E aí, nesse mercado, o que acontece? Você vai a um lugar e a pessoa às vezes não quer comprar lingerie. E se a vendedora, se você só oferece a lingerie e ela tem um cosmético de uma outra empresa ou bijuteria de uma outra empresa, ela apresenta e de repente ali E ela por que vende você não pode ser esse único canal? Essas pessoas, Sandra, essa realmente eu não sei. Eu conheço um pouco do mercado por estar em Friburgo envolvido em confecções há mais de 30 anos e ter já um pouco de conhecimento disso. Essas pessoas, ou você já pensou, ou você conhece alguém, ou você faz um tipo de capacitação dessa pessoa, dessa sua representante, dessa sua vendedora? Não. Diretamente assim, não. Pensei aqui, sim. me ocorreu aqui, porque de repente se você prepara... A gente fala muito isso aqui sobre capacitação, sim. né? Porque você pegou um negócio padrão, que eu estou falando aqui tem mais de 30 anos em Friburgo, e adequou. Você usou a criatividade, a observação, né? Teve sensibilidade. Pô, isso aqui não dá certo, eu vou mudar, vou fazer isso daqui. Isso também vai muito de conhecer o mercado, né? Porque se você não olha para sua vendedora, não vê o que ela está fazendo, só pensa no seu negócio, você fica, então eu só preciso fazer isso, mas o que está acontecendo ali, né? Esse é um outro detalhe, Rogério, importantíssimo. Você tocou num ponto muito importante. Às vezes o dono do depósito, ele está sentado aqui fazendo compra. É diferente de você estar na rua, de você atender a vendedora, ver a necessidade, ver o que o mercado está vendendo. Tá girando, como é que você faz? Você fica uma parte do mês em Friburgo e uma parte em São Paulo? Uma parte em São Paulo. Fica uma parte aqui e uma parte lá. E aí você E tem quando eu estou em São Paulo, eu rodo. Direto. Exato. Eu rodo, eu vou à rua. Você tem as suas vendedoras? Tenho as minhas vendedoras que você sente na pele, você sente ali no dia a dia. Não é o vendedor que está te trazendo notícia. Você está lá, você está vivendo as dores ali do mercado no dia a dia. Outra coisa que eu faço com bastante frequência e que dá um resultado muito bom e que talvez os outros depósitos menores consigam fazer, os maiores não têm capacidade de fazer, não por falta de estrutura, mas porque os donos não estão na rua, é você tornar uma vendedora, o Rogério até usou um termo interessante comigo, foi uma sócia. Né? O que eu faço? Eu estimulo ela a ter outras vendedoras, mas são vendedoras mais antigas. Ela é uma coordenadora, ela é uma coordenadora promotora de um grupo. Então, se ela vende bem, se ela está comigo há muito tempo, então eu estimulo ela através de comissão, para que ela abra outras vendedoras. Então, hoje eu tenho uma vendedora que tem 4, 5, 6, 10, 20. E ela atende outras 20 mulheres. E eu pago comissão a ela, como se ela fosse... Sobre a venda das outras. Sobre a venda das outras. Então eu vou a um Essa ponto... Essa estrutura amplificou, né? Você pensou, como que eu posso ampliar mais sem que eu me envolva diretamente? As grandes empresas de cosmético têm esse processo, não tem? As coordenadoras, eu não sei se chama coordenadoras, mas... Acredito que seja uma quebra de matrix, né? Você vê o que está acontecendo naquele mercado e fala, opa, eu acho que eu posso agregar aqui. Sim, Avon, Natura... Você que está nos assistindo pode estar pensando, pô, legal, eu não sabia disso não. Agora eu vou tocar num outro assunto... para você ter noção da importância que esse processo, que o Sandro é só uma ilha nesse processo, uma ponta do iceberg, para a economia de Friburgo. Qual é a grande economia de Friburgo hoje? Moda. Né? Eu não falo mais em lingerie, por quê? Porque nós temos hoje a moda esportiva, hoje, né? O antigo fitness, nós temos muita linha praia em Friburgo, já temos muita moda realmente em Friburgo, né? Sim. Fora ampliou, da lingerie. Né? Não, o leque ampliou. abriu muito. Você tem noção, Sandro? Existe uma noção do que esse mercado de depósitos, de sacoleiros, de distribuidores representam para a economia das empresas do ramo de moda em Friburgo?
Então, Rogério, eu tava até pesquisando e conversando com alguns amigos que têm depósitos que fornecem para depósitos de sacoleiras, são distribuidores, né? Então eu tenho conhecidos que têm 40 clientes, outro tem o entrega para 50 depósitos. Ele fornece para 40 depósitos e esses depósitos têm as vendedoras, as praças. Vejam a rede. Sim. Eu fico impressionado, Sandro. Eu estou imaginando aqui na minha cabeça quanta gente envolvida nesse processo. Quantos empregos a gente está falando, sabe? Eu acredito que direto, aí vamos colocar aí, tem depósito que viaja hoje com 10 carros, 20, 30, 50, tem depósito com mais de 100 carros. Cada carro tem um vendedor e um ajudante. Então, se o depósito tem 100 carros, ele tem 200 pessoas... Diretamente fora a estrutura do depósito. Interna do depósito. Operacional ali. Reembalar, preparação de kit, cobrança, administrativo, financeiro, compra. Porque um depósito grande tem que ter compradores, né? Não dá para ter um comprador. Senão para o negócio. Então, né? vamos jogar um número baixo. Vamos dizer que Friburgo hoje tenha 300 depósitos. Eu acho que é razoável. Eu acho que é por aí. Talvez a gente pode até estar subdimensionando o processo. Porque se a gente tem hoje aí cadastrado em torno de 1.300 confecções, pelo que eu estava talvez um pouco mais. Pesquisando, dando uma olhada, oficiais, né, regulamentadas, fora as que são fundo de quintal. Né, que tem muita gente grande trabalhando, né, sem estar regulamentado. Tem muita facção, tem muita coisa. Então vamos colocar aí 300 depósitos, cada depósito vamos botar em média aí 10 carros, para a gente não fazer uma 3 coisa... mil. 3 mil carros. São 5 mil, 6 mil empregos diretos. E outra coisa, Sandra, é que como você tem um depósito em São Paulo, esses depósitos que estão aqui em Friburgo, situados aqui em Friburgo, sediados aqui em Friburgo, eles já abriram depósitos em outros estados da federação. Sim. Então, eu fico imaginando, cara, o volume, Estela, que isso representa de levar a moda, levar a lingerie, levar a confecção de Friburgo para fora, para todos os estados e para vários países, né? A gente sabe hoje que existem depósitos que estão fora do país. Sim. Já estão exportando. Rogério, eu mesmo, lá, voltando agora aqui na nossa... Eu mesmo, no início, eu comprava lingerie e mandava para a Argentina. Depois eu comecei a trabalhar com alça de silicone, que lá eles chamam de bretelles, né? Eu comprava aqui e levava para Buenos Aires. Eu tinha alguns amigos que depois se tornaram sócios, né, argentinos, e a gente começou a fazer essa rede. E nesse movimento eu abri uma confecção, comecei a fabricar para uma marca que era concorrente da Caro Core, em Buenos Aires. Fabriquei durante um curto período, não cheguei a um ano de fabricação, porque a gente teve uma série de problemas, de contratempos, né? Foi um erro. Mas eu ali aprendi muito, porque eu fiz curso de corte e costura, fiz curso de produção. Então hoje, na hora de comprar, conheço a mercadoria. Era lá na Manuel Lourenço Sobrinho. Isso aí. Eu conheço um bocado de Friburgo. Agora você falou nisso aí, eu lembrei. Isso aí. Eu comprava com o antigo sócio seu, né? Comprava da Latina. Com o Marcão. Com o Marcão. Agora eu tô lembrando, era lá perto da antiga Lucitex. Isso. Era no prédio da Lucitex. No prédio da antiga Lucitex, da Manuel Lourenço Sobrinho embaixo. Eu alugava o prédio dela. É importante você conhecer o seu produto, né? Conhecer aquilo que você vende ali. Porque você tem segurança naquilo que você entrega, você consegue gerar credibilidade. Sim. E isso é um ponto muito positivo que hoje eu tenho na rua. Porque a mercadoria que a gente coloca, desculpa te interromper, ela tem uma qualidade superior a outras mercadorias. É mais cara? É. Mas você tem uma qualidade. Mas é uma qualidade melhor. Essa é uma variação do negócio, né? É uma opção. A gente criou esse programa, esse podcast, esse bate-papo para isso, sabe? Para mostrar coisas diferentes, Sandro. Sabe? Opções de como tem forma e jeito de fazer coisas de formas diferentes. Eu sempre brinco com isso. Brinquei aqui quando o Biá esteve aqui, quando o Fernando Moraes esteve aqui. Às vezes o negócio dá certo, fala assim, pô, deu sorte. Mas não é sorte, né? A gente sabe que não é sorte. Por que a gente está falando disso? Isso é de grande importância para a economia da nossa região. Aí eu já saí de Friburgo, porque as confecções já saíram, já se expandiram. O polo de confecção já se expandiu, né? Se ampliou muito na nossa região.
E muita gente já ouviu falar em sacoleiro, mas não tem noção de como funciona. E você tem algum perrengue assim que você já passou que hoje você pode rir disso? Que é alguma situação desse processo de aprendizado? Que na hora é ruim, mas depois a gente ainda consegue rir. Já. Tem um fato engraçado, né? Com a Polícia Federal. Eu estava voltando do Paraná, que eu trabalhei muito tempo na costa do Paraná, Matinhos, Guaratuba, Caiobá, eu fiz aquela região e até Joinville. Com sacoleiras? Com sacoleiras. Eu trabalhava ali e fazia base em São Paulo. Depois eu fechei aquela praça. Estava sediado em São Paulo e subia ali pelo litoral. Exatamente. Saía lá embaixo em Peruíbe, Itanhaém, né? Quem é sacoleiro ou então quem é viajante, pegava ali a Regis Bittencourt e descia para o Paraná, para Curitiba, né? E fazia a costa todinha ali até Joinville. Aí, voltando, estava muito carregado, tinha sobrado muita mercadoria, e chegando num posto chamado Fazendeiro, né, a Federal me parou, bem embaixo do viaduto. Polícia Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária Federal, ela me parou, e aí pediu documentação, documento, o que você está fazendo? Eu falei, estou trabalhando, estou voltando, trabalho como sacoleiro e tal, Ele falou, tá bom. Abre o carro. Abre o carro. Você sabe que esse tipo de policial federal, ele primeiro é muito educado e ele conhece o trabalho. Ele lida na rodovia. Sabe, o tempo inteiro, né? Ele faz parte da rota. E aí ele, abre a mala. Eu falei, senhor, tá muito cheio o carro. Se eu abrir, vai cair mercadoria na pista. Foi exatamente o que aconteceu. Quando ele abriu, era um Gol. Esse Gol eu tenho até hoje, uns 700 mil quilômetros rodados, eu tenho ele guardado. Uma relíquia ali. Quando ele abriu, desceu tudo, mas desceu em cima dele, no pé dele, e ele olhou assim, eu gelei, né? Falei, meu Deus do céu. Ô Sandro, só um parênteses. Quantos de vocês que são sacoleiros já passaram por esse sufoco, hein? Ele olhou assim pra minha cara, eu olhei pra cara dele. E ele falou, ficou aquele momento, ele olhou pra mim, deu um sorriso e falou, isso é devolução, cara? Ficou com compaixão naquele momento. Eu falei, pro senhor ver que a venda não foi boa. O mercado tá ruim. Aí ele falou, não, pode guardar, toma aqui seu documento, ajeita teu carro aí, pode seguir viagem, boa viagem. Eu botei no carro e fui embora. Ele ia falar assim, não, cara, tá tudo bem, vai lá. Tá já tive aí, outras né? situações mais complicadas, mas assim, essa é uma situação complicada, mas que no final terminou feliz. bem, que terminou bem. E aí você feliz. Que viaja, né, ou que conhece alguém que viaja, já deve ter ouvido isso no churrasco, né, na volta, final de semana. Ô Sandro, eu fico muito impressionado como o tempo passa aqui. Né? Se você olhar para o cronômetro do Marcão do Marconi ali, você vai assustar. Né? Então a gente já estamos nos encaminhando para o final do programa. E a gente sempre faz uma pergunta aqui, inspirado no Abu Janra. Não sei se você lembra do Abu Janra, sim. Né? Que ele fazia uma pergunta-chave ali para os convidados dele, e a gente sempre faz, que a gente está falando de trabalho, de transformação, de sucesso, de perrengues, né? De dificuldades, de adaptação, de criatividade, de capacitação e de venda, essencialmente. É muito trabalho você ficar em Friburgo uma época do mês, uma parte do mês, uma parte você está em São Paulo durante o ano inteiro, todos os meses. Né? Eu sei que você vai viajar agora em dezembro, você viajou, em janeiro você vai viajar, em fevereiro, não é de vez em quando. Como conciliar tudo isso? É possível ser feliz fazendo isso? É possível ser feliz. O que eu passo pro meu filho é que a gente você não tem que pensar muito. Você não tem que pensar muito no momento de fazer e de agir. Se você tem que fazer, levanta e faça. Durante o processo, vão aparecer as oportunidades e as mudanças que você vai ter que implementar. Você tem que estar atento. Mas se você parar para pensar, e agora uma coisa pequena, porque eu já vi acontecer, se você acorda 2 horas da manhã e tem que viajar, e a cama está quente e gostosa, e você vira para o lado e fala, mais 5 minutos... Não pula. Você não vai. Você não vai. E isso é em qualquer situação. Então, tocou, você tem que levantar? Levanta. Você tem que fazer? Faça. É trabalho, não é sorte. Não, é trabalho. Não é sorte. Não.
O Davi Rangel, quando esteve aqui, né, falou que existe sorte, falou que precisa de sorte. Tem uma contingência. Mas ali. você tem que estar trabalhando para Eu pegar acho essa que entra sorte. naquele lugar, Como é que é a né? frase, Estela? Quando a sorte me encontrou, eu estava trabalhando. A Estela falou isso, o Davi Rangel ficou impressionado, perguntou para ela repetir, né? Quando a sorte me encontrar. eu estava trabalhando. Então é possível trabalhar nesse processo, dessa forma e ser feliz. Com certeza. É lógico Porque que você vai ter 2 horas da manhã você Não, tem que sem ficar problemas com o não tem graça. Não tem graça. É lógico que a gente vai ter graça. problema. Não tem como você trabalhar num setor desse, num ramo desse, e você não ter inadimplência, né? Você não Tem aqueles momentos que você fala assim, ai meu Deus. Infelizmente a gente ainda recebe alguma coisa de cheque na rua, né? Ainda tem, mas você tem que trabalhar para minimizar isso. E uma forma de minimizar é você atender bem. Profissionalizar. Né? Profissionalizar, você saber atender, tratar bem a vendedora, dar a ela mercadoria boa, uma gama de produtos suficiente. Deixar ela ganhar dinheiro. Exatamente. Abrir mão. Tem que ser bom para todo mundo. E você tem que abrir mão. O mercado hoje pede isso, né, Rogério? Se a gente Negociação, tem condições, jogo de cintura. Não, se você tem condições de dar 40%, se você tem condições de melhorar a vendedora, se ela pode abrir isso e eu aumentar isso para ela, o percentual dela, eu ganho a vendedora. Meu amigo, muito obrigado pela sua vinda. Muito né? obrigado. Já fomos alcançados pelo tempo. Eu que agradeço. E aí, pessoal, é isso aí. Acreditar em si é isso. Nós vamos falar a cada semana de um assunto legal, de forma descontraída, tranquila, brincando, mas de realidade, de trabalho, de capacitação, de esforço e de vida, né? Porque não dá para ter sucesso sem você estar feliz naquilo que você faz. Então, uma ótima semana para vocês, né? Final de semana está chegando, um ótimo final de semana para vocês. Mais uma vez, obrigado, Sandro, pela sua visita, pela sua contribuição aí no nosso programa, né, Estela? Foi um momento muito bom dessa troca. Um abraço, bacana, legal, gostei. E muito obrigada pelo seu tempo até aqui. Semana que vem tem mais. Semana que vem nós estamos por aí. Obrigado, Marconi, obrigado a todo mundo. Uma boa noite para vocês. Até semana que vem. Boa noite.